João, um homem apaixonado por tecnologia. Gadgets, seus companheiros inseparáveis. Programação, sua linguagem predileta. O mundo digital, seu playground. Dia e noite, ele vivia imerso no brilho das telas. Seus dedos dançavam sobre os teclados, tecendo linhas intrincadas de código. Seus olhos examinavam linhas de código binário, decifrando segredos escondidos à vista de todos. Ele era um maestro digital, orquestrando sinfonias de dados a cada toque. Seu apartamento, um testemunho de sua paixão. Fios serpenteavam pelo chão como veias digitais. Telas piscavam e zuniam, preenchidas com algoritmos complexos e designs intrincados. O ar vibrava com a energia silenciosa de incontáveis processadores trabalhando em uníssono. João prosperava neste caos, encontrando conforto na ordem que criava dentro do reino digital. O mundo real, com suas emoções confusas e natureza imprevisível, parecia monótono em comparação. Ele preferia a lógica limpa de uns e zeros, as respostas previsíveis das máquinas, o anonimato reconfortante do mundo online. Mal sabia ele que esse mundo estava prestes a invadir o seu, da maneira mais assustadora possível. O relógio passava da meia-noite. João, curvado sobre o teclado, mal percebeu. Ele estava perdido em um projeto desafiador, o mundo exterior desaparecendo de sua consciência. Um toque repentino e agudo quebrou o silêncio. Ele estremeceu, assustado com um som inesperado. Era seu celular, um aparelho preto e elegante sobre a mesa. A tela permaneceu escura, sem identificação de chamada. Hesitante, João pegou o telefone. Seu coração batia forte no peito. Uma sensação de desconforto o invadiu. Ele raramente recebia ligações a essa hora, e nunca de um número desconhecido. Ele olhou para o telefone, o dedo pairando sobre o botão de atender. A curiosidade lutava com a apreensão. Finalmente, ele respirou fundo e atendeu a chamada. Alô? A voz de João soou baixa, incerta. O silêncio respondeu à sua saudação. Apenas o leve estalo de estática do outro lado da linha. Ele franziu a testa, prestes a desligar, quando uma voz sussurrou seu nome. João. A voz era baixa, rouca, quase inaudível. Ela enviou arrepios por sua espinha. Parecia deslizar do telefone, envolvendo-o como um pano frio e úmido. Quem está falando? João perguntou, sua voz tremendo levemente. A única resposta foi uma risada suave e arrepiante. Então, a linha ficou muda. João olhou para o telefone em sua mão, seu sangue gelando. Ele sentiu uma vontade repentina de arrancar a bateria, de cortar a conexão com quem quer que fosse, ou o que quer que fosse, do outro lado. Os dias seguintes foram um borrão de desconforto para João. Ele não conseguia se livrar da sensação de olhos invisíveis observando cada movimento seu. A voz desencarnada ao telefone assombrava seus pensamentos, ecoando no silêncio de seu apartamento. As ligações continuaram, sempre em horários estranhos, sempre o mesmo sussurro arrepiante de seu nome. Mas a pessoa que ligava nunca dizia uma palavra. Então vieram as mensagens de texto. Mensagens criptografadas, aparecendo em seu telefone em intervalos aleatórios. Estamos de olho em você, João. Você não pode se esconder. Estamos em todos os lugares. Cada mensagem enviava um choque de medo através dele, deixando-o frio e sem fôlego. Ele tentou racionalizar os eventos, se convencer de que era uma brincadeira de algum indivíduo sádico e experiente em tecnologia. Mas, no fundo, um medo primal o corroía por dentro. Ele era um nativo digital, mas sentia uma crescente sensação de pavor em relação à tecnologia que o cercava. Era como se o mundo digital, ante seu santuário, estivesse se voltando contra ele, tornando-se um campo de caça para algo sinistro. Simetria aterradora.
O sono não oferecia trégua. Pesadelos atormentavam João, repletos de imagens distorcidas de telas brilhantes e sombras ameaçadoras à espreita no éter digital. Ele acordava em um suor frio, a sensação de estar sendo observado agarrada a ele como uma mortalha. Certa manhã, ele acordou e encontrou algo que o fez mergulhar em um medo ainda mais profundo. Seu telefone estava aberto em sua mesa de cabeceira, a tela exibindo uma foto. Era uma foto dele, dormindo. A imagem era granulada, tirada na escuridão da noite, mas não havia como confundir. Era seu quarto, sua cama, sua forma adormecida, capturada em toda a sua vulnerabilidade. Como era possível? Ele não se lembrava de ter tirado a foto. Ele morava sozinho e tinha certeza de que havia trancado as portas e janelas antes de ir para a cama. O pânico apertou sua garganta, sufocando-o. Ele estava sendo observado, perseguido, caçado. Mas por quem e com que propósito, ele não conseguia imaginar. A falha na realidade. João tentou de tudo para recuperar o controle. Ele mudou seu número de telefone, seu endereço de e-mail, suas senhas online. Ele chegou a formatar seu computador, apagando todos os vestígios de sua pegada digital. Mas não adiantou. As ligações e mensagens continuaram, cada uma delas corroendo sua sanidade. Ele se tornou um recluso, com medo de sair de seu apartamento, aterrorizado de encontrar seus algozes no mundo real. Sua outrora amada tecnologia agora parecia uma maldição. As telas que antes ofereciam escape agora refletiam sua crescente paranoia. O mundo digital, antes uma fonte de conforto e controle, havia se tornado uma prisão de sua própria autoria. Ele estava preso em um pesadelo próprio, um reflexo assustador de seus medos mais profundos. As linhas entre o digital e o real começaram a se confundir. Ele começou a ver falhas em sua visão periférica, flashes de interferência estática no mundo real. Rostos familiares pareciam distorcidos, suas feições se transformando em caricaturas grotescas. Ele estava enlouquecendo? Ou o mundo digital estava sangrando para a realidade, seus tentáculos se estendendo para reivindicá-lo? O apartamento de João, antes seu santuário, se transformou em sua prisão. A suspeita pairava sobre cada pensamento seu. O zumbido de seu computador soava como ameaças sussurradas. O cursor piscando, um olho atento, rastreando cada movimento seu. Ele tentou se desconectar, cortar os laços que o prendiam ao mundo digital que ele tanto amava. Ele desconectou o modem, silenciando a conexão com a internet. Ele desligou o telefone, silenciando as ligações e mensagens incessantes. Ele até cobriu a câmera do laptop com fita adesiva, convencido de que olhos invisíveis o estavam observando através da lente. Mas a sensação de pavor permaneceu, um peso constante em seu peito. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, assombrado por uma entidade invisível que parecia existir apenas para atormentá-lo. O mundo digital, antes sua fuga, agora parecia inescapável. Estava em toda parte, tecido na trama de sua existência. E não havia para onde correr, para onde se esconder. O telefone tocou. Não deveria. Estava desconectado, jogado na mesa, um peso morto de plástico e metal. Mas ainda assim, tocou. Um toque estridente e penetrante que parecia vibrar em seus próprios ossos. João olhou para o telefone, seu sangue gelando. Ele sabia, com uma certeza aterradora, que era para ele. A voz do outro lado confirmou seus medos. João, ela sussurrou, mais perto do que nunca, como se estivesse bem ao lado dele. Nós avisamos. Você não pode se esconder. Ele cambaleou para trás, tropeçando em um emaranhado de fios, seus olhos disparando pela sala, procurando a fonte da voz. Mas não havia ninguém lá. A voz vinha do telefone, o telefone desconectado, sua tela escura e sem vida.
O terror lhe deu uma explosão de adrenalina. Ele tinha que escapar, sair deste apartamento, encontrar um lugar onde a voz, as mensagens, o terror não pudessem alcançá-lo. Ele se levantou cambaleando, correndo em direção à porta, seu coração batendo forte no peito. Ele tateou a fechadura, suas mãos tremendo incontrolavelmente. A maçaneta parecia fria, lisa em suas mãos. Ele abriu a porta e saiu tropeçando para o corredor ofegante. Ele correu cegamente, seus pés descalços batendo contra o chão frio e duro. Ele não sabia para onde estava indo, apenas que tinha que fugir. Mas a voz o seguiu, ecoando na escada, ficando mais alta a cada passo que ele dava. Não há como escapar, João. Ela sibilou. Estamos em todos os lugares. Ele saiu correndo do prédio e entrou na noite, o ar frio queimando seus pulmões. Ele correu até suas pernas queimarem, até que desabou em um banco de parque, ofegante. Ele olhou ao redor, o peito arfando. Ele estava sozinho. A voz havia sumido. Ele havia escapado. Uma onda de alívio o invadiu, seguida por uma constatação assustadora. Ele não reconhecia este parque. Ele não reconhecia esta cidade. Ele não reconhecia nada. Ele havia corrido, cegamente, desesperadamente, mas para onde? Ele havia, de alguma forma, cruzado para outra dimensão, um inferno digital onde seus algozes reinavam supremos? Ou era apenas mais uma camada do pesadelo, um jogo distorcido projetado para quebrá-lo completamente? Ele não sabia as respostas. Tudo o que ele sabia era que estava perdido, sozinho e completamente apavorado. João nunca mais foi visto. A polícia investigou seu desaparecimento, mas não encontrou pistas, nem testemunhas, nenhum vestígio dele. Seu apartamento não forneceu nenhuma pista, apenas os restos frios e silenciosos de sua vida digital. A investigação esfriou. Outro mistério não resolvido em uma cidade repleta deles. Alguns sussurravam que João finalmente havia sucumbido às pressões do mundo digital, que ele havia se perdido na própria tecnologia que amava. Outros especulavam que ele havia tropeçado em algo sinistro, algum segredo obscuro escondido dentro do reino digital, e havia sido silenciado por isso. Seja qual for a verdade, uma coisa era certa. A história de João serviu como um lembrete assustador do lado sombrio da tecnologia, dos perigos invisíveis à espreita nas sombras do mundo digital. Um lembrete de que na era interconectada, onde a privacidade era um mito e o anonimato uma ilusão, ninguém estava verdadeiramente seguro. As ligações e mensagens, é claro, cessaram, mas às vezes, tarde da noite, no silêncio mortal da cidade, um leve toque podia ser ouvido. Um eco fantasmagórico de uma ligação nunca atendida. Um lembrete assustador do maestro digital que havia desaparecido sem deixar vestígios. O mundo digital, ao que parecia, havia feito outra vítima.